Olá pessoal, aqui é a professora Ivana Tavares e eu estou aqui novamente resolvendo mais uma questão da organizadora Acesso para o concurso do INSS. Eu trouxe agora para vocês um assunto que muito cai em concurso e que envolve voz ativa, voz passiva, partícula passivadora, pronome reflexivo. Eu sei que muitos alunos têm dificuldades com essa matéria. Então, uma questão, ela está aqui nesta frase. E a segunda questão que eu vou resolver com vocês está aqui nessa outra frase. Eu escolhi propositadamente porque eu vou falar do elemento C que aparece aqui na primeira frase e do elemento C que aparece aqui na segunda frase, tá? A primeira questão seria a seguinte, vou ler para vocês, tá? A questão diz assim, ó. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de novembro. Então, aqui está a frase. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de novembro. A pergunta seria, caso a expressão aqui se fez seja substituída por aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período. Então, a afirmação é que se eu substituir aqui se fez por aqui foi feita, há prejuízo na reescrita desse período. Então, vamos analisar. Aqui foi feita, nós temos uma locução verbal da voz passiva. Algo foi feito. Algo sofreu a ação de ser feito. Então, eu tenho uma locução verbal aqui de voz passiva. Essa frase que foi criada está na voz passiva, mas é uma passiva analítica. O que é uma voz passiva analítica? A passiva analítica é aquela que é maior que a passiva sintética. Então, temos duas vozes passivas. Nós temos as vozes passiva analítica e sintética. Aqui, a analítica, ela é representada, né, por uma locução verbal, porque ela é maior. O que é uma coisa analítica? O que é analítico é maior, sintético é menor. Então, sempre que você encontrar uma locução verbal, como você encontra aqui nessa frase, tá? E esse verbo principal, ele vai ter um sujeito que não praticou a ação que está expressa por ele. Então, você tem aqui uma voz passiva analítica. Por exemplo, se eu dissesse que eu empurrei o piano. Eu pratiquei uma ação. Eu pratiquei a ação de empurrar um piano. O piano, ele sofreu a ação de ser empurrado. Eu vou criar uma passiva analítica. Eu coloco, o piano foi empurrado por mim. Eu criei uma locução verbal. Empurrei, foi empurrado. Eu tenho dois verbos, tem uma locução. Só que o piano passa a ser o sujeito da oração. Ele é que foi empurrado por mim. O sujeito piano, ele não praticou a ação de empurrar. Ele recebeu a ação de ser empurrado. Então, nós estamos falando de uma voz passiva. A voz passiva que tem locução verbal, uma passiva maior. Vocês podem perceber que quando eu faço a voz ativa, eu empurrei o piano, o verbo empurrar, ele aparece solitário. A frase é menor. Quando eu falo, o piano foi empurrado por mim, a frase cresceu. Por isso que a gente chama de passiva analítica. Ela é maior. Ela é maior que a ativa. Ela é maior do que a passiva, que nós chamamos de passiva sintética, que é um outro tipo de voz passiva, tá? Então, nós sabemos que existe a voz passiva analítica, mas nós também temos uma voz passiva que se chama passiva sintética, que é a menorzinha. Como é que eu sei que ela é passiva sintética, professora? Quando eu tenho a presença de um C. Esse elemento aqui, ó, que nós chamamos de partícula apassivadora. Então, quando o C, partícula passivadora, aparece, não precisa ter locução verbal. É claro que existem casos em que você vai encontrar o C dentro de uma oração que tem a locução verbal, mas não é necessário. Então, quando o C aparece, junto a um verbo transitivo direto, o que ele faz? Ele faz com que o objeto direto, que é um termo passivo, passe a ser o sujeito daquela oração. Da mesma forma que na voz passiva analítica, o objeto direto da ativa passa a ser o sujeito da oração. Então, vamos ver aqui, tá? Assisti a uma eleição que aqui se fez. Vamos fazer a análise do verbo fazer. O verbo fazer. Alguém fez. Eu não sei quem fez. Quem faz, faz alguma coisa. Fizeram o quê? O que foi que fizeram? Uma eleição. A eleição é que foi feita. Quando você usa esse C aqui, você tem um C mais verbo transitivo direto, que é o verbo fazer,
quando você encontra o ser mais o verbo transitivo direto, você não tem um sujeito ativo nesta frase, você não sabe quem praticou a ação de fazer, automaticamente o objeto direto passa a ser o sujeito da oração. O sujeito da oração será passivo, porque o objeto direto ele é passivo. Então esse ser aqui vai representar a partícula apassivadora. Quando você fala aqui se fez, você tem uma oração, aqui se fez, de voz passiva sintética. Porque tem verbo transitivo direto, vou repetir, verbo transitivo direto, mais a partícula, né, apassivadora. E eu não sei quem foi que praticou a ação de fazer. Então, verbo transitivo direto, não sei quem praticou a ação, acompanhado de um ser, mais um suposto objeto direto, o que que acontece? Aquele objeto direto passa a ser o sujeito passivo da oração. Então, essa oração aqui está na voz passiva sintética. Quando você fala, assistir a uma eleição que aqui foi feita, a eleição foi feita aqui. Isso aqui também é uma voz passiva, só que não é sintética, ela é analítica. Quando você passa uma oração da passiva para a sintética, ou da sintética para a passiva, analítica, né? Analítica, sintética, sintética, analítica, não há prejuízo com relação ao conteúdo, ao sentido que você quer passar. Então, a pergunta aqui, né? A afirmação aqui seria a seguinte, né? Caso a expressão aqui se fez seja substituída por aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período? Não. Por que não prejudica? Porque aqui eu tenho voz passiva analítica e aqui eu tenho voz passiva sintética. E tanto a analítica quanto a sintética, elas querem dizer a mesma coisa. E não houve inadequação nenhuma em relação à concordância. O verbo aqui está no singular e o verbo aqui também está no singular. Não houve problema com concordância e não houve problema com relação ao sentido. O sentido permaneceu o mesmo. Então, essa questão estaria errada. Por quê? Porque aqui ele afirma que prejudica-se a correção gramatical. Na realidade, não prejudica, porque aqui se fez equivale a aqui foi feita. Não há nenhum problema, tá? Agora, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu também encontro o elemento C. Ele vem novamente. Só que esse elemento C, ele vem com uma função diferente. Vamos entender? As duas fabricantes se acusam de manobras ilegais. O verbo é o verbo acusar. Quem pratica a ação de acusar? As duas fabricantes, são elas que acusam. Quem acusa, acusa alguém. Elas acusam quem? Elas acusam a si mesmas. Esse ser representa o elemento passivo, o elemento que recebeu, né, a acusação. Então, elas se acusam, uma acusando a outra. Esse elemento aqui, ele não pode ser partícula passivadora. Não é igual esse elemento C que apareceu aqui em cima. Porque aqui eu tenho sujeito ativo. Eu tenho sujeito ativo na frase. Se eu tenho sujeito ativo, eu tenho verbo, o C aqui, nesse caso, não pode ser partícula passivadora. Ou seja, esse C não indica que a oração está na voz passiva. Esse C funciona como objeto e ele é um pronome reflexivo. Tá? Ele está dando uma ideia de reciprocidade. Uma fabricante acusando a outra. Então, só para encerrar a questão, né? A pergunta seria a seguinte. Se esse elemento C indica a voz passiva. Esse elemento C indica a voz passiva? Não. Então, essa questão estaria errada, pois ele não indica passiva. Eu espero vocês para os meus próximos vídeos. Vou fazer mais questões com mais assuntos. Espero que vocês tenham gostado.